Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, como é de costume, nós vamos dar prioridade para as perguntas da noite, né? Enquanto elas não chegam, nós vamos pegar as perguntas que ficaram nos dias anteriores e que não foram respondidas. Vamos começar com o nosso querido Jomar. Seja bem-vindo, Jomar. Obrigado, Alexandre. Boa noite a todos. É uma alegria novamente estar aqui para a gente conversar, né, e trocar conhecimentos e também vibrações de amor e carinho. Primeira pergunta, começar com uma pergunta mais simples, porque hoje tem muitas perguntas aqui complicadas. Todos os sonhos são um desdobramento? E eu falei sobre essa questão 2 semanas atrás, naquela conversa que tivemos, né? E a resposta é não. Antes, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Tem alguém vindo pela primeira vez? Levanta a mão quem está vindo pela primeira vez. Tem algumas pessoas. Então, vou explicar o que é o desdobramento. Desdobramento é o seguinte: é um fenômeno natural que acontece toda noite. Quando dormimos, o nosso corpo entra num estado autômato, ele entra num estado que todas as funções biológicas são feitas de formas automáticas e dá uma liberdade para o espírito, digamos assim, se afastar do corpo, sair do corpo. A gente até brinca que é uma pequena morte, porque o espírito, com essa liberdade, ele pode visitar o mundo espiritual. E ele não é desligado do corpo, ele fica ligado ao corpo por um cordão fluídico, muitas vezes é chamado fio de prata, porque ele é muito brilhante quando os médiuns veem isso, e é uma ligação célula a célula do corpo físico com o corpo espiritual. Então esse fenômeno ficou conhecido como desdobramento, porque o espírito se desdobra e pode fazer algumas atividades noturnas. Então, o sonho muitas vezes é a lembrança de um desdobramento que tivemos. E ela pergunta: todos os sonhos são desdobramentos? Não. Nem todos os sonhos são lembranças de desdobramento. A gente tem o sonho psicológico e até mesmo o sonho fisiológico. O fisiológico são projeções da mente sobre necessidades fisiológicas do corpo. E o sonho psicológico também são projeções da mente sobre necessidades psicológicas do espírito. E o desdobramento é a forma como a mente lembra das experiências do espírito fora do corpo. Então, no mínimo, nós temos 3 tipos de sonho. Como discernir um do outro? O desdobramento, o sonho de desdobramento, as imagens não são projetadas como se a gente visse uma tela de cinema. As imagens é como se a gente lembrasse de uma experiência que eu estive. É assim, eu estive lá, conversei com a minha avó, já desencarnada, eu me lembro disto. Então, é alguma coisa que você se lembre, mas que você estava presente, que é diferente do sonho de projeção psíquica e fisiológica, onde essa impressão de estar presente não acontece. Muito bom. É uma pergunta aqui que é muito interessante, porque ela é motivo de controvérsia dentro do movimento espírita, né? A pessoa pergunta assim: o espiritismo, afinal, é religião ou não é religião? Como definir religião? Ou seja, como podemos entender o que é religião? Aliás, isso foi matéria da palestra de José Amaral, acho que semana passada, não foi isso? De fato, isso criou uma certa celeuma dentro do movimento espírita, porque quando a doutrina espírita chegou pelos idos de 1850, aproximadamente, a religião, como nós a conhecemos, ela estava extremamente desgastada, né? A religião que vinha daquele período pós-Inquisição, né, onde foram feitas centenas, milhares de vítimas,
extremamente dogmatizada, extremamente sectarista, né? Cheia de formalismos. Essa religião, de fato, ela já estava em descrédito, dado o grande prejuízo que ela causou à sociedade. Então, quando a doutrina espírita chegou com uma proposta nova de pensamento, do livre pensamento, da livre consciência, de chamando o homem para a razão, para o entendimento, para o discernimento, para o debate, né? Criou-se essa dificuldade, essa celeuma. Afinal, o espiritismo é religião ou não é religião? E o Allan Kardec, com a sua autoridade moral, que ele era muito peculiar, e o seu bom senso, né? Inclusive ele era chamado de o bom senso encarnado, não era à toa. E o Kardec disse o seguinte: a doutrina espírita não é religião no sentido como conhecemos a religião, ou seja, no sentido institucionalizado. O que é uma religião? Ela tem ritos, ela tem mitos, ela tem livros sagrados, ela tem uma hierarquia sacerdotal, ela tem um chefe, ela tem um corpo, né, de doutrinas e uma série de coisas. Nesse sentido, a doutrina espírita não é religião, porque ela não tem ritos, ela não tem mitos, ela não tem uma hierarquia sacerdotal, ela não tem chefe, ela não tem papa. Ela tem sim uma estrutura hierárquica que estrutura, por exemplo, o funcionamento das casas espíritas, os movimentos espíritas de um modo geral. Mas ela não tem essa hierarquia sacerdotal que foi outrora motivo de escândalo, né? E o Kardec já se preveniu enquanto isso. Então, quando o Kardec disse que a doutrina espírita não é religião, nesse sentido, no sentido institucionalizado. Agora, existe um outro entendimento e conceito da palavra religião, que é o conceito a priori, é o sentido lato da palavra religião. Qual é? A religação. Religare. A religação do homem a Deus, através do próximo. Né? Esse é o sentido da religião, no sentido lato, no sentido espiritual. Nesse sentido, podemos considerar que a doutrina espírita é religião, nesse sentido, no sentido espiritual. Então nós temos que separar religião institucionalizada, cheia de ritos, de dogmas, sectarista, e a religião no sentido lato, no sentido a priori, que é a religação. Como que é essa religação? Uma vez a gente entendendo os ensinamentos do Cristo dentro, né, do Evangelho e dentro da exegese espírita, que inegavelmente ela nos faculta entender mais facilmente o Evangelho de Jesus, quando a gente compreende tudo isso, compreende essa dinâmica, nós nos colocamos como agentes do bem, desenvolvendo uma consciência espírita. Aí, automaticamente, nós nos religamos a Deus, dentro da proposta divina, que é a proposta do amor. Né? Ficou claro, gente? Beleza? Paz e amor a todos. A pergunta a mim dirigida é a seguinte: para o Espiritismo, vou botar o óculos aqui porque a letra está miudinha aqui. Para o Espiritismo não existe milagre? Bom, nós vamos aproveitar o ensejo, a ocasião aqui, para convidá-los a todos a assistirem no dia 25, vai dar numa terça-feira, um estudo que me foi pedido pelo nosso companheiro Alexandre, os milagres de Jesus. Então eu gostaria, que vocês estivessem aqui, que nós estamos preparando esse estudo com muito carinho, com muito amor e com muita atenção. Só para elucidar aqui rapidamente, porque depois as pessoas que assistirem a palestra vão ver que nós desenvolvemos o tema mais aprofundado, explicando mais sucintamente. Nós vamos explicar que milagre é uma coisa extraordinária, né? Como os dicionários nos trazem, coisa fora do comum. Agora, o milagre acaba naquele momento em que aquilo é explicado por alguma lei. Certo? Quando uma lei explica aquilo cientificamente, o milagre desapareceu, certo? Torna uma coisa corriqueira, certo? Agora, com os milagres de Jesus, esse tema que me foi proposto, nós vamos aprofundar mais. Eu gostaria que vocês estivessem presentes. E a segunda pergunta aqui dele, ele fala assim:
o termo amém, entre aspas, não pode ser usado no Espiritismo? Oh, claro que sim. Amém, o que quer dizer? Assim seja. É a mesma coisa. Tem gente que faz nome do pai, né, quando entra aqui. Tem gente que faz nome do pai. Pois é. Não tem problema nenhum. Não Eu, tem inclusive, problema. uma vez eu fiz também. Pois é. Então, tem muita gente que fala amém e não sabe o sentido da palavra amém. A pessoa, quando faz uma prece, que aquilo aconteça, assim seja. Isso é o que a palavra convida a gente a entender. Né? Então, o Espiritismo pode usar, sim, usa, não tem problema nenhum. Né? Porque as palavras são sinônimas, ok? É latim, né? Amém é latim, assim seja. Tem muitas expressões que são latinas e a gente usa até hoje. Então, o Espiritismo não tem dogmas, pode usar tranquilamente, sem problema. Bom, pergunta da noite de hoje já. Boa noite. Um sujeito ateu, porém, que anda conforme as leis de Cristo e é muito caridoso, ele é julgado com seus atos, méritos, porém pesa muito o fato de ser ateu? Ele, aí põe uma observação entre parênteses, ele, como todos nós, não se lembra do que foi planejado antes de reencarnar. É importante a gente entender um pouco da ética de Jesus, que a gente vai inclusive falar na palestra de hoje, a moral de Cristo, onde ele deixa muito claro, a cada um segundo as suas obras, porque outras interpretações do Evangelho, principalmente baseado em Paulo de Tarso, vai defender mais ou menos a seguinte frase, a cada um segundo a sua fé, como se a fé fosse mais importante do que as obras. Mas nós defendemos que a cada um segundo as suas obras, ou seja, segundo as suas atitudes, segundo a sua posição na vida. Kardec usa a frase, inclusive, fora da caridade não há salvação, mostrando que essa ação, essas obras, esse amor realizando é o mais importante para a evolução do espírito. Então, mesmo que pese alguma coisa, porque, por exemplo, se ele é ateu, provavelmente ele não acredite na imortalidade da alma. Então, quando ele desencarnar, no mínimo ele vai tomar um susto, né? Ele vai achar que morreu e acabou, e alguém vai ter que falar, ó, você morreu, mas não acabou, você continua. Então ele vai se decepcionar na crença dele. Mas o que vai realmente valer, aquilo que vai trazer felicidade ou sofrimento, é as obras que ele realizou em vida. E Jesus é muito claro neste ensinamento, porque quando questionado por um fariseu que queria testá-lo, ele conta a parábola do bom samaritano. E todo mundo está lembrado da parábola? Passa perante aquela pessoa que está caída, que foi assaltada na beira do caminho, todos aqueles que tinham prestígio da fé. Passa um fariseu, passa quem mais? Fariseu, um sacerdote da época, Alexandre, passa um fariseu, quem mais que passa lá? O levita e o samaritano. Levita, que também era muito bem avaliado. Aí passa um samaritano, que na época seria comparado ao ateu. Por quê? A Samaria tinha um templo e Jerusalém tinha outro templo. Então os samaritanos eram tidos assim como hereges, como pessoal que não tinha nada. Mas é um samaritano que se compadece daquela pessoa que está ali caída e o ajuda. E no final, Jesus pergunta, quem foi mais próximo daquele que estava necessitado?
Aí o fariseu tem que abaixar a cabeça e falar assim, aquele que agiu com compaixão, que compadeceu-se dele. Então Jesus quis dizer o seguinte, que independente da crença, aquele que teve essa ação caridosa, que ajudou, aquele que foi mais próximo daquele necessitado. E em muitas lições a gente vai ver hoje, Jesus defende a atitude, né, como caminho para chegar no reino dos céus, que ele pregava. Inclusive, ele até nos define como cristãos, se nos amássemos uns aos outros como ele nos amou. Então, para a gente levar o título de cristão, a gente tem que fazer isso. E se essa pessoa é realmente muito caridoso, como está falando aqui, talvez ele seja mais cristão, mesmo sendo ateu, mais cristão de que muitos aí que falam que acreditam em Deus e tudo, mas não têm essa atitude de amor para o próximo. Isso. Gostar de sexo demais é um problema espiritual? E como é visto pela espiritualidade? Bom, aí não é um problema espiritual só, né? É um problema físico também. Porque é muito fácil a gente transferir a responsabilidade para a turma do lado de lá, né? Às vezes as pessoas dizem assim, a carne é fraca, né? Não é, o espírito é que está fraco, né? A carne simplesmente ela recebe a nossa influência, é isso mesmo. Bom, tudo que é em excesso realmente não é bom, né? A natureza ela é muito perfeita, nós temos os instintos de conservação, os instintos sexuais, os instintos de reprodução, né? E o homem, quando está encarnado, ele está, em parte, sujeito a esses instintos, né? Então, por exemplo, para nós comermos, nós temos o quê? O prazer, né? Nós temos as glândulas palitativas, né? Que nos geram prazer para a gente poder saborear a comida, porque senão ninguém ia encarar um prato de feijoada. Ia, gente? Imagina, se você não tivesse com vontade de comer um prato de feijoada sem fome. O sexo é da mesma maneira. Se não houvesse o prazer do sexo, ninguém teria relação sexual. Nós, com certeza, não estaríamos aqui. Agora, uma vez encarnado, o espírito desenvolvendo a razão e, consequentemente, desenvolvendo seu senso moral, ele começa a fazer escolhas, a definir equilíbrios. Ele sabe até onde ele pode ir. Por exemplo, comer é muito bom, é gostoso, mas se a gente comer demais, fatalmente nós vamos engordar e vamos nos adoecer. O sexo é da mesma maneira. O sexo é bom, é saudável, não é uma coisa do capeta, é uma coisa divina, porque é uma coisa nobre. Nós estamos experimentando na relação sexual da carne um estágio embrionário de desenvolvimento da sexualidade. Os espíritos evoluídos fazem sexo também, mas o sexo para eles tem outra conotação, é a troca de energia dos seres que se amam. Está lá na questão 200 do Livro dos Espíritos. Tem sexo dos espíritos? Não como imagineis, porque o sexo é uma disposição orgânica, física. Para eles existe amor e simpatia na troca de energias. No mundo espiritual não tem relação sexual, porque o objetivo da relação sexual é a reprodução. Não se engravida e muito menos se reencarna no mundo espiritual. Isso são questões de natureza física. Então esses instintos, eles são muito próximos dos animais. Aliás, para a biologia e para a química, nós ainda somos animais, né? A nossa diferença dos animais, por exemplo, do macaco, do chimpanzé, é algo em torno do 2% em termos das questões do DNA, né? Pois bem, agora, uma vez desequilibrado o homem, fatalmente a lei da natureza vai colocar o quê? Um mecanismo de reparação, que é a dor, que é o sofrimento.
Como diria Leon Denis, dor, amiga dor, que me leva ao caminho da evolução. Então, uma vez que a pessoa come demais e desestrutura a sua estrutura somática, ela vai ter consequências. Um diabetes, um problema cardíaco, aí ela vai ter que fazer um regime e se readequar, né? Na questão sexual, da mesma maneira. Se ela exagerar na questão sexual, ela também vai ter prejuízo, inclusive prejuízos físicos. E principalmente prejuízos psíquicos. Aí você desajustando o seu psiquismo na questão sexual, nós podemos ter consequências funestas em relação a isso. Já talvez nessa encarnação, mas muito provavelmente na reencarnação futura. Por quê? Nós desajustando o nosso psicossoma, o nosso perispírito, nas questões de natureza sexuais, nós vamos estar mexendo, desestruturando aquilo que a gente chama de centro de forças genésico, ou chácara, segundo a fala dos hindus. Uma vez desestruturado esse centro de forças, ao reencarnar, nós vamos trazer consequências desse desajuste. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a questão de natureza sexual, sim, respeitando o nosso corpo como templo sagrado de manifestação do espírito, respeitando os nossos parceiros, né, seja esposa, namorada, seja o que for, né, porque, de fato, a questão sexual, ela mexe com o nosso psiquismo, né, mexe com o nosso espírito, e sem falar o seguinte, nós temos toda uma influência do mundo espiritual permanente. E uma vez nós desestruturando nesse aspecto, nós vamos abrir portas para a influência desses espíritos. Alguns espíritos desencarnados, que ainda não conseguiram transcender desse plano para o plano espiritual, estão nas chamadas zonas intermediárias, que alguns dizem umbral. Esses espíritos, eles podem coparticipar conosco das relações sexuais aonde não está pautada a relação de respeito e de amor. Vou explicar. Uma relação sexual de um casal normal, né, de dois parceiros, não vou entrar em mérito aqui, mas enfim, de duas pessoas que se amam, quando esses dois vão fazer sexo, eles criam uma carapaça fluídica, uma câmara protetora, através, um campo de força, obrigado, Sr. João, que é produzido pelas suas próprias mentes. Esse campo de força não permite o assalto dessas entidades dementes. Mas, uma vez não havendo essa relação de respeito, quando o sexo é feito de uma forma vil, de uma forma inferior, nas orgias, nos bacanais e outras coisas mais, não existe essa proteção magnética. E aí, os participantes encarnados estão convidando essas entidades menos felizes para coparticiparem da relação sexual através do vampirismo e através da simbiose fluídica. Então, a coisa é séria e realmente merece muito respeito. Lembrando mais uma vez, o sexo é uma coisa sublime, é uma coisa nobre, né? E é um exercício de desenvolvimento da espiritualidade. O sofrimento do animal na hora do abate e o consumo dessa carne pode nos prejudicar espiritualmente? Veja bem, isso aqui é uma coisa que ocorreu comigo há muitos anos atrás, sabe? Eu não como carne vermelha, deve ter uns 30, 35 anos por aí. E nessa época, eu, como sou muito curioso, fui procurar essa questão aqui, exatamente essa pergunta aqui. Não é realmente a carne, a matéria carne, que nos vai prejudicar. Certo? A não ser que você coma demais, né? Tudo demais não é agradável, igual o Aristóteles colocava, né? Nem muito, nem menos. É o equilíbrio que realmente nos dá prazer e nos dá evolução. Então, realmente é a vibração. Olha só, quando o animal vai ser abatido, ele fica com raiva, ele fica com medo. Então, ele impregna a carne dele, entendeu? Com essas vibrações. E na hora de a gente consumir essa carne, aquela vibração está contida ali. E realmente entra em atrito com o nosso corpo somático, com o nosso perispírito. E em seguida vai somatizar, ou seja, vai criar uma patologia qualquer negativa para nós.
certo? Então não é a matéria carne, mas é a vibração contida na carne que vai realmente nos prejudicar, certo? Como o espírito que sofre, a matéria não sente dor, não é isso? Você bater nessa mesa aqui, ela não sente dor, certo? É igual anestesia, não é isso? Quando o médico aplica, o anestesista aplica uma anestesia na gente, o nosso duplo etérico, que é um corpo intermediário que liga o perispírito ao corpo físico, ele se desloca. O que vai acontecer? Então, o médico vai cortar só a matéria não sente dor. À medida que a anestesia vai acabando, então o duplo etérico vai assumindo a posição dele e a pessoa começa a sentir dor. Muitos médicos não sabem como que se verifica isso, então é por aí, viu, gente? Uma pergunta simples. O que é o perispírito? O perispírito é o corpo espiritual. O espírito, ele precisa de ter um corpo para se manifestar. Então, esse corpo mais denso, digamos assim, do espírito, porém muito menos denso que o nosso corpo espiritual, que, vamos dizer assim, é o intermediário entre esses dois, é chamado perispírito. Então, o perispírito, ele geralmente tem a aparência que tínhamos quando encarnados. Então, por exemplo, o Alexandre Moll, ele desencarna. Só um exemplo, tá? Então, imaginemos que o Alexandre se olhe, depois de desencarnado, num espelho espiritual. Ele vai se ver da mesma forma, carequinha, né? Com as mesmas rugas, carecão, do mesmo jeito. Isso é alguma forma que a própria consciência, o próprio espírito dele plasma. E ele evoluindo lá e aprendendo a lidar com esse perispírito, ele pode até dar uma melhoradinha nele, rejuvenescer, né? Está meio acabadinho. Então, dá uma melhorada, tal. Então, o perispírito é esse corpo que, inclusive, os videntes veem. Os médiuns videntes podem reconhecer. Vi um espírito assim, muitas vezes fala, estava com relógio. Pô, mas relógio no mundo espiritual? É, porque, de alguma forma, se ele está acostumado a se ver com o relógio, usa todo dia, ele pode plasmar no perispírito dele o relógio, a roupa. Então, isto é o perispírito. Agora, um estudo aprofundado, existem livros e livros a respeito do perispírito, né? Teria que demorar mais tempo. Bom, obrigado pelos elogios, viu? Por isso que é bom a gente ser espírita, né? A gente desenvolve a paciência, a tolerância, a humildade, né? Antigamente eu ia falar outra coisa para ele, mas agora a gente se contém. Pois bem, complementando o que o Jomar falou, o perispírito ele é de muita importância, ele não é invenção do espiritismo, né? O Kardec ele desenvolve o estudo do perispírito, o Charles Richer também traz grandes contribuições nesse sentido. Experiências que foram feitas na Universidade de Kirov, na antiga União Soviética, o corpo bioplasmático da parapsicologia, né? E Paulo de Tarso também fala claramente sobre o perispírito, lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Semeia-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Se tendes o corpo animal para a manifestação da vossa carne, tendes o corpo espiritual para a manifestação do vosso espírito. Está lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Né? Então, não é invenção do espiritismo. O espiritismo na verdade, o espiritismo apenas vem ratificar e desenvolver o conceito do perispírito. Porque se nós não entendermos o perispírito, fica difícil nós entendermos como é o processo do desencarne, como é o processo da reencarnação, como é a vida no mundo espiritual, como é que eu vou... mediunidade, que é feita de perispírito a perispírito, como eu vou reconhecer o Jomar, né, no mundo espiritual, se ele não tiver essa aparência maravilhosa que ele tem, né? Agora eu vou dar o troco. Pois bem, então, nós nos reconhecemos por quê?
Porque mentalmente, a aparência que nós estamos mais habituados é essa agora. Então, quando nós fizermos a transição espiritual, o perispírito, que é um corpo poroso, né, plástico, ele vai receber as nossas emanações mentais e moldar de acordo com a nossa atual aparência. Morfologia masculina e feminina, vamos chegar lá com a mesma morfologia, e é muito comum a gente se rejuvenescer, aí você vai me ver bem cabeludo, e aí eu te pego, né? E a gente pode também amadurecer, se quiser, e se dependendo da nossa condição. Pois bem, e também mudar a nossa fisionomia. O Emmanuel, por exemplo, uma das últimas encarnações dele foi no Brasil como padre Manuel da Nóbrega, né? Ele aparece a Chico não como padre Manuel da Nóbrega, mas como o Emmanuel, uma reencarnação de aproximadamente 2000 anos. Perdão, como Públio Lentulus, exatamente. Por quê? Foi aquela reencarnação que o mais o marcou, que ele mais cresceu espiritualmente. Ele fala isso ao Chico. Então ele se fez apresentar-se ao Chico na figura de um senador romano. Mas ele poderia muito bem se apresentar-se como padre Manuel da Nóbrega também. Então cabe aos espíritos mais evoluídos essa capacidade de modificar a sua aparência e a sua morfologia. Quer acrescentar alguma coisa? Eu queria aproveitar aqui a oportunidade. A nossa casa oferece um estudo sobre o perispírito que eu estou dirigindo. Se alguém que interessar, pode nos procurar. Viu? Muito bom. E também na questão 257 do Livro dos Espíritos tem um tratado sobre o perispírito muito interessante. O que se entende por vampirismo? Acho que foi porque eu citei mais cedo, a pessoa fez a pergunta que bastante veio a calhar, né? Vampirismo é quando alguém puxa as nossas energias. Pode ser entre encarnados, né? Já aconteceu com vocês, quando a pessoa chega para vocês, né, cheio de ódio, de raiva, e começa a desabafar, quando ela vai embora, parece que dá aquele, né? Parece que ele tira a energia da gente. Algumas pessoas têm uma capacidade maior de fazer essas trocas energéticas, de doar energia. Agora, o vampirismo do mundo espiritual para o mundo físico, ele se dá da seguinte natureza. Quando a gente está desequilibrado, com as vibrações baixas, nós rompemos esses campos magnéticos que nós falamos, nós entramos em sintonia vibracional com as entidades menos felizes do mundo espiritual. Essas criaturas que desencarnaram ainda, por exemplo, com vícios nas drogas, com vício no álcool, que não conseguiram fazer essa transição para o mundo espiritual, estão nas zonas intermediárias, eles estão aqui nos seus corpos perispirituais. E como eles ainda têm necessidade dessas emanações fluídicas pesadas, eles ficam por aqui. E muitas vezes eles precisam de estar perto de nós para absorverem as nossas energias. Então, quem desencarnou, por exemplo, com o vício do álcool, é muito comum estar nos lugares aonde se consome álcool, plasmando aquelas energias que são emanadas pela bebida, por exemplo, e pelos consumidores. Quem faz o uso do tabaco, a mesma coisa. Então, por isso que tem um vídeo, inclusive uns vídeos rodando na internet, no YouTube, que chama Sozinhos. Depois vocês entram lá para vocês verem como é que acontece isso. E assim também na natureza sexual. Então, como é que se dá o vampirismo? O espírito, o André Luiz explica isso tecnicamente falando, lá no livro Mecanismo da Mediunidade. Os espíritos encarnados, eles têm uma espécie de umas trompas fluídicas. Não vão assustar não, viu, gente? Ele chama de ratículas e trompas fluídicas, que eles entram no nosso perispírito e vão sugando as nossas energias, plasmando as nossas energias, porque eles precisam dessas energias. Não é às vezes nem por maldade, não, é porque eles necessitam dessas energias. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está vibrando, com aquilo que a gente está fazendo. Agora, isso pode levar ao adoecimento, né? Vocês podem ver que quando a pessoa está fragilizada emocionalmente, está em depressão, ela está sempre com aquela fisionomia para baixo, né? Ela está fraca do ponto de vista orgânico e fraca espiritualmente também. Então o vampirismo é isso, é essa absorção, essa sucção de energia de uma entidade para outra. Pode ser entre encarnados e desencarnados para encarnados, tá?
Tem tudo a ver com a resposta do nosso colega aqui, ó. O médium sensitivo consegue sentir também as vibrações de uma pessoa encarnada, mesmo longe dela? Bom, primeiramente nós vamos definir o que seja um médium sensitivo, né? Aquele que tem, a própria palavra está dizendo aqui, sensibilidade. A sensibilidade dele está aflorada. Quando reencarna aqui no planeta, o médium, entendeu? Que tem compromisso, não é isso? Com o mundo espiritual, para exercer essa função, a função mediúnica, ele realmente nasce com o perispírito um pouco deslocado à esquerda da perpendicular, então ele cria uma frincha, uma fresta aqui, ó, né? E que a glândula pineal, ou o chakra coronário, absorve, se liga ao mundo espiritual, como se fosse uma antena parabólica, certo? Então, o corpo dele todo também torna-se sensível a essas vibrações, tanto positivas quanto negativas. Agora, ele colocou que o encarnado também, entendeu? Quantas vezes aproxima da gente uma pessoa, igual o Alexandre colocou aqui, é todo desequilibrado. Se você for um médium sensitivo, se você não souber lidar com aquilo, por isso que existem as reuniões de educação da mediunidade, não é bem desenvolver, porque desenvolver a mediunidade é a existência nossa inteira. Até o Chico desenvolveu a mediunidade dele aqui e vai continuar desenvolvendo ainda, certo? Então ele capta, ele é mais fácil de captar, realmente. Então quando chega uma pessoa desequilibrada perto de você, você sente aquele impacto. Quando você entra num ambiente muito pesado também, você sente aquele choque. Em compensação, quando você entra num templo, seja de que religião que for, e que tiver uma paz muito grande ali, você também absorve aquilo. Tanto o sensitivo, mais quanto nós, que não temos essa mediunidade tão aflorada assim, porque na verdade todos nós somos médios. Todo ser humano é médio em si. Viu? Então todos nós que temos pensamento contínuo, ou seja, somos humanos, nós temos essa propriedade. Certo? Agora, a grande maioria dos médios, né, vem com uma responsabilidade assumida do mundo espiritual, para desenvolver aquilo. Aquilo é um empréstimo de misericórdia, compreendeu? Uma ferramenta para que ele possa utilizá-la em favor dele mesmo, operando em favor do próximo. Certo, gente? Essa resposta aqui tem muito a ver com a pergunta e a resposta do Sr. João. Quais são os tipos de mediunidade? E alguma delas é mais poderosa do que a outra? Então é o seguinte, eu acho que descrever todos os tipos de mediunidade é uma tarefa muito árdua. Porque o Sr. João falou, todos nós temos uma mediunidade específica, característica, então, nossa, seria enorme. Quem quiser conhecer mais profundamente, o que recomendamos é o Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns é um livro que Kardec escreveu, um livro bem científico a respeito da mediunidade. Só para esclarecer mais, o Kardec ele define dois grandes grupos de mediunidade. A mediunidade de efeito físico e a mediunidade de efeitos intelectuais. A mediunidade de efeitos físicos seria aquela mediunidade cujos efeitos delas são visíveis, mensuráveis a todos. Então, por exemplo, uma mediunidade de materialização. Se materializasse um espírito aqui, todos nós veríamos. A mediunidade de transporte, que pega alguma coisa de algum lugar e transporta para outro, visível. Mediunidade de levitação, e aí vai um tanto de tipos de mediunidade. Depois descobriu-se que esse tipo de mediunidade usava o ectoplasma, que é uma substância que o médium de efeitos físicos tem uma capacidade maior de doar para que esses fenômenos possam ser realizados. E a mediunidade de efeitos intelectuais. A mediunidade de efeitos intelectuais, o espírito age, por assim dizer, na mente do médium, no intelecto do médium. Então, não há assim uma prova cabal, definitiva,
daquele fenômeno. Então a gente tem, por exemplo, a psicofonia, que o médium fala o que o espírito está transmitindo, a psicografia, que o Chico Xavier tornou famoso, onde o médium escreve o que está sendo ditado, por assim dizer, pelos espíritos. Hoje tem a datilografia psicofônica, que ele vai direto no computador e já passa. É mais digitar direto em vez de escrever à mão. Nós temos o médium intuitivo, então são médiuns de efeitos intelectuais. Agora, a segunda pergunta, se alguma delas é mais poderosa do que as outras, nós temos que entender, né, o que é esse uso. Se é para efeito assim, com certeza essas mediunidades de ectoplasmia dá um fenômeno assim mais maravilhoso, né? Do milagre que você falou, aquele fenômeno assim, não, milagre, a pessoa levitou e tal, que não é milagre, é um fenômeno da natureza. Agora, eu fico pensando em mediunidade poderosa, logo me veio a ideia de um Chico, né? Que com uma mediunidade de efeito intelectual, ou seja, psicografia, escreveu vários livros, trouxe uma mensagem belíssima, uma mensagem da ciência, igual André Luiz e outras, que realmente fizeram a diferença e fazem a diferença para milhões de vidas, né? E com certeza deu um novo caminho, um novo norte, não só para o movimento espírita brasileiro, mas para o Brasil em termos de nação. Então, eu penso que esse poderoso aí, a gente tem que imaginar, né, o que pode ser essa mediunidade aí mais poderosa. Eu gostaria de acrescentar alguma coisa. O nosso companheiro colocou aí o Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, como é conhecido. Ele é o paradigma exatamente dos médiuns, é o modelo. Por isso que o Chico, por exemplo, não precisou frequentar reunião de educação da mediunidade. Por quê? Porque ele já era educado, entendeu? A sensibilidade mediúnica dele vem de milhares de encarnações anteriores, não é isso? É um espírito muito adiantado. Esse poder aí vem do quê? Da moral, não é isso? Acrescentada do intelecto. É tanto que os espíritos desencarnados aguardavam o Chico no mundo espiritual, certo? Então descreve-se, quando ele desencarnou, todo mundo estava esperando para bater um papo com ele. O que aconteceu? Eles viram um corpo luminoso passar numa velocidade incrível e desaparecer no horizonte espiritual. Olha só, por aí nós podemos medir, não é isso? Que poder, entre aspas, que o Chico passou para nós. Muito bem. Por falar em Chico, nós vamos encerrar com uma pergunta sobre ele. Como dizia o amigo Xavier, o telefone toca de lá para cá, né? Ele está falando a questões de manifestação. Chico dizia, pois bem, então por que muito tempo após seu desencarne ele ainda não se comunicou, uma vez que deixou uma senha para que fosse identificado? Também uma questão polêmica dentro do movimento espírita. Dizem que ele deixou uma senha com o filho, com o médico e uma outra senhora lá em Uberaba. Eu, particularmente, eu acho que o Sr. João e o Jomar devem comungar com o meu pensamento. Eu acredito que um espírito, né, como o Chico, da categoria moral e espiritual dele, jamais iria fazer esse tipo de coisa. Sabe? Eu acho que isso foi invenção das pessoas aqui. Então, isso é contraproducente, isso vai contra os princípios filosóficos e doutrinários. Então, se ele não comunicou, é porque não... Bom, alguns dizem que tem recebido o Chico por aí. A gente não sabe se realmente é ele. Mas eu acredito que a obra do Chico fala por si só. A obra literária dele são 452 livros, aproximadamente. Vendeu-se 45 milhões de livros. Toda a renda destes livros foi doado para as obras de caridade e para a Federação Espírita Brasileira. A obra de amor e caridade do Chico eu não preciso nem falar.
Todos nós aqui conhecemos. Então, o que mais que ele vai trazer para a gente? Que tipo de comunicação? Olha, o mundo espiritual é assim, é assado. Nós estamos cansados de saber, ele mesmo já tinha nos dito, através da mediunidade que ele nos facultou. Então, esse tipo de polêmica não acrescenta absolutamente nada na doutrina espírita. Do tipo, estão fazendo um memorial lá em Pedro Leopoldo para homenagear o Chico. Isso não tem nada a ver com a natureza espiritual e moral do Chico. Memorial, não é? O que a gente tem que cultuar é a obra moral, é o exemplo de amor e caridade e de simplicidade que o Chico nos deixou. Basta. É o que eu penso, posso estar enganado. Pode falar, Sr. João. Só uma coisinha aqui. É querer endeusar Deus. É isso que estão querendo fazer, igual fizeram com Jesus, né? Quiserem endeusar Jesus, e não é por aí. Tem uma mensagem que eu considero verídica, da Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, que chama O Desencarne de Chico Xavier. Então ela vai descrever o desencarne dele, falar inclusive que ele foi recebido pelo próprio Cristo, que diz para ele assim: descanse, Chico, agora é o momento de você descansar. E a gente acredita que talvez está se dando um tempo realmente para a gente conseguir digerir tudo que ele deixou, para depois talvez ele voltar e ditar mais alguma coisa para a gente. Então quem quiser pode procurar aí na internet essa mensagem de Joana de Ângeles, tá? Para complementar, o tempo já acabou, mas é isso que o João Mar falou. Uma coisa para a gente se precaver contra as mistificações, as comunicações mediúnicas, é exatamente isso. Aquilo que Jesus ensinou. Pelo fruto se conhece as árvores, ou pela árvore se conhece o fruto. Né? Através de quem que veio a comunicação? Divaldo Pereira Franco, o espírito de Joana de Ângeles. Então merece todo o nosso respeito. Olha quem é Divaldo Pereira Franco. Olha a obra literária, a obra que ele deixou. Aí sim a gente pode acreditar. Então a gente tem que se precaver muito, como o Sr. João Balbi disse, com as questões de mistificação, do ritualismo, nós não deixarmos fazer com o espiritismo, com a doutrina espírita, o que fizeram com outras filosofias. Né? Não dogmatizá-lo, não ritualizá-lo, não tirá-lo do trilho do livre pensamento, que é o mais importante.